Olá, bem-vindos a este momento que passamos aqui a apresentar uma nova mensagem, como de sempre, Projeto Salvando Vidas para a Eternidade, a trazer mensagens que trazem mais outros passos de conhecimentos. E hoje vos trago uma novidade. E qual é a novidade? As 4 personalidades malignas. Isso mesmo, as 4 personalidades malignas. É este que eu vos trago hoje. E agora, nesse momento, vamos falar da primeira personalidade maligna. Depois vamos tratar da segunda, a terceira e a quarta. A quarta, a última. E que tudo isso vai concorrendo apenas para a quarta personalidade maligna. Queridos irmãos, quais serão essas 4 personalidades malignas? Quais são? Se elas são malignas é porque elas estão com uma função erradas, uma função maligna, uma função que não favorece a salvação. Ou por outra, essas 4 personalidades malignas são personalidades que estão contra, desfazendo, combatendo a salvação que nosso Deus quer nos dar. E aí, primeiro convite que eu faço, não faça parte entre essas 4 personalidades malignas. Como não fazer parte? É agora. Fique atento, acompanhe toda essa nossa explanação aqui e você vai perceber como não fazer parte entre essas 4 personalidades malignas. E não é apenas não fazer parte. Pode não fazer parte, mas seguir. Então, como não fazer parte e como não seguir essas 4 personalidades malignas? É agora. Queridos, em profecia, o apóstolo Paulo foi revelado que a igreja de Deus iria sofrer ataque. Já havia rumores que vinham do outro lado procurando atacar a igreja de Deus. E aí, o apóstolo Paulo é que foi revelado para comunicar isso. E realmente ele chegou a revelar. Está lá então, que nós passamos a descobrir aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Encontramos ali ele alertando. Diz assim: eu sei que logo depois da minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Qual é o rebanho? Rebanho de Deus. Iriam infiltrar o quê? Lobos ferozes. Ferozes, não para poupar. 30. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Vão entrar lobos ferozes e entre vocês vão surgir o quê? Está ali descrito. Homens. Vão surgir homens que vão torcer a verdade com o propósito de conquistar após si. E realmente, essas 4 personalidades que nós temos, todos eles estão a buscar pessoas, seguidores do seu lado. É isso mesmo. Cada um deles está a buscar seguidores do seu lado. Mas as primeiras 3 nem sabem que estão a trabalhar para... Eu ainda te contarei pela frente. Te contarei. Então, queridos irmãos, o ataque do maligno se introduziu na igreja exatamente depois da igreja pura, depois da era pura. Qual? A igreja de Éfeso. Naquela sequência das 7 cartas do Apocalipse, no capítulo 2, 3, está lá. Então, naquela sequência, a primeira carta é a igreja de Éfeso. Essa igreja é a igreja pura, aquela que Jesus Cristo deixou e foi para os céus. A igreja pura, a igreja primitiva, que nós podemos confirmar até testemunhar no livro de Atos dos Apóstolos. Está lá, a igreja pura. Uma igreja militante, que só fazia coisas extraordinárias da espiritualidade. Então, é com essa igreja mesmo que Satanás começa agora a atacar no posterior, quando já começa a surgir as outras igrejas e a maldade se infiltrou. A igreja foi corrompida. Queridos, qual é a primeira personalidade? A primeira personalidade maligna que nós levamos aqui são os falsos profetas. Isso mesmo.
homens gananciosos, homens que se levantam se intitulando de serem enviados por Deus, como portadores de Deus, falando o nome de Deus, mas que não vêm de Deus. Como os identificar? Jesus Cristo já disse, pelos seus frutos conhecereis. E se eles falarem coisa, que essa coisa não se cumpre, são muitos entre lá. São muitos que se intitulam de profetas, tal como você pode acompanhar neste vídeo. Queridos, diz aqui, Mateus 24, versículo 11, diz, então numerosos ou muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Qual é a missão deles? Enganar e buscar discípulos após si. Está aí. Verso 24. Pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, enganar até os escolhidos. Mas graças a Deus, você está na lista dos escolhidos. Por isso, cada vez mais, vais acompanhando as verdades que aqui estamos apresentando, que vão te ajudar a você a não ser enganado por nenhuma delas, nenhuma das personalidades. É isso ali. Veja o seguinte, o livro de Judas também diz, no livro de Judas, capítulo 1, que é o único capítulo, no seu versículo 4, depois salta para 25, diz aí, porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano Jesus Cristo. Percebe? São homens que se infiltram de uma forma disfarçada. E falsos profetas nunca aparecem dizendo que eu quero aqui vos enganar. Eu sou falso profeta. Não. Aparece com piedade, com palavras boas, tudo mais isso, para enganar e atrair as pessoas. Com palavras até que convidam as pessoas a se sentirem bem lá. Mas que existe o engano por detrás. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do meu Pai. Jesus Cristo disse, entre esses que dizem Senhor, Senhor, outros são os criadores, os fundadores das igrejas, são os dirigentes das igrejas, estão lá, em nome de Jesus Cristo, mas enganando as pessoas. Veja só, o mesmo versículo diz ainda, são homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem. O que é libertinagem? Levar as pessoas a viver uma vida de liberdade total, sem barreiras. Quais barreiras? De repreensão. Isso não, aquilo não. E só leva as pessoas a dizer que é só você viver na santidade, viver em Cristo. Mas viver em Cristo tem limites. Quais os limites? Os limites que colocam a pessoa dentro das mãos do Criador, dentro das mãos de Cristo. O que é? Quais são esses limites? São os mandamentos de Deus. Sem dúvida, os 10 mandamentos de Deus, que levam as pessoas a conhecer os seus limites, dos quais não pode pular para outro lado. Porque quando pular, já está a cair fora do limite que Deus lhes oferece. Oh, querido irmão, diz aqui o versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Esses que negam a Jesus Cristo. Está aí. E aí? Então, o 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até 3, encontramos mais uma descrição que é revelado por esse apóstolo Pedro. Diz ali, assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. O que está a dizer? Assim como no passado surgiram falsos profetas, lembra? O tempo de Jeremias. Enquanto Jeremias dava a mensagem de Deus, surgiram também os outros. Grupo Baruque, os outros diziam também o quê? Em nome do Senhor também. E eu estou a falar pela boca do Senhor também. Mas falava o quê? Enganos. E hoje
Tem muitos que dizem que eu fui enviado pelo Senhor. Eu sou profeta de Deus. Eu falo a verdade. Mas a falar da vida das pessoas, que não é nada verdade. Percebe? Vamos continuar ainda aqui. Diz aqui, introduzirão dissimulações, heresias destruidoras. Heresias que destroem vidas. E as pessoas se sentem que não estão na destruição. Estão bem assim mesmo, acolhidas por palavras que somente lhes acomodam e não lhes mostram o caminho da verdade, o caminho da vida e lhes previne os caminhos que lhes colocam o perigo da vida deles. Percebe? Esses tais pastores, esses tais falsos profetas levam as pessoas a se ficarem acomodadas sem lhes mostrar o caminho que eles não podem trilhar para continuarem no lado de Cristo. Vamos ainda continuar. Diz aqui, versículo 2: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa destas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Percebe? Esses falsos pastores vão ensinando falsas práticas e libertinagem, que por causa disso o caminho da verdade, o que vai acontecer? Vai ser difamado. E quantas pessoas que quando nós pedimos, olha, vamos sentar aqui a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, preferem dizer, não tenho tempo. Mas tem todo o tempo disponível para ir ouvir o seu pastor que só fala de que? Fábulas. Sua vida vai melhorar, sua vida vai mudar, nenhum mal vai chegar até si, 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 cairão à sua direita, o teu marido vai voltar, você vai ter empregos. E essas pessoas têm todo o tempo disponível para ouvir essas pessoas, mas o tempo de estudar a Bíblia não tem tempo. E o que está acontecendo ali? O caminho da verdade está sendo difamado. Diz aqui versículo 3: movidos por sordida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles e sua destruição já está a possesso. Percebe? Está aqui a dizer, movidos por sordida ganância, tais mestres vão lhes explorar. Ei, irmãos, vamos falar sério. Eu não sei se é o teu caso, é da sua família, é de teu amigo, é de teu conhecido, de pessoas que você ama. Quantas pessoas já foram burladas pelas igrejas? Quantas pessoas estão lá, entre fogueira santa, entre outros votos, envelopes, entre outras coisas, que estão sendo exploradas. E tenho acompanhado muita coisa, que pessoas estão parando por baixo de mangueira, por baixo da árvore, sem teto, por serem exploradas por esses falsos profetas, por esses falsos pastores. Quantos não estamos a acompanhar isso? Mas as pessoas ainda preferem dispensar o seu rico tempo para ainda continuar a ir ouvir essas pessoas, contando que é verdade, porque em algum momento alguma coisa acaba coincidindo e assim pensa que a verdade está aqui. E essa história de tirar os demônios, de que ali há manifestação de demônios, então este é o lugar verdadeiro. Deixa eu te explicar algo muito sério agora. Entenda, esse manifestar dos demônios que acontece por aí não tem nada a ver com a verdade. Primeiro, Jesus Cristo disse em Apocalipse 16, verso 14, diz lá, são espíritos de demônio que fazem o quê? Prodígios e sinais. Estão a fazer aonde? Lá nas igrejas. E Jesus advertiu muito isso, que os falsos profetas fariam isso. Segundo ponto, Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é essa queda dos demônios que liberta as pessoas realmente. Perceba, a verdade é que liberta. Entende? Quando você conhece as verdades pouco a pouco, você vai libertando, vai ficando isolado dos enganos do diabo. E o demônio sozinho há de ver que as minhas portas aqui de minha entrada estão sendo trancadas. E ele vai se embora. Entende? Não se engane com essas coisas, não. Não se engane. Não estou a dizer que os demônios não manifestam. Manifestam sim.
Porque existe uma guerra, o grande conflito está a decorrer. Exatamente. Provavelmente naquele momento, ele é atingido pelo cajado do anjo poderoso e acaba caindo realmente. Ele sofre, chora, grita pelo fogo que lhe atinge. E pode acontecer, ele acaba rebolando. Mas não confia apenas nessas manifestações, não. Conheça a Bíblia, que te ilumina, te clareia, te mostra o caminho da verdade. Essa é a melhor libertação que uma pessoa pode ter. O que adianta estar no lugar, achar que está sendo liberto, na mesma igreja, todos os dias os demônios estão a cair? Onde está o poder dessa igreja? Aliás, terceiro ponto. A libertação dos demônios não pode acontecer apenas dentro de quatro paredes. Os demônios não podem apenas se manifestar e cair, haver cura, libertação apenas dentro de quatro paredes. Procura os apóstolos. O apóstolo Paulo, Pedro, os outros, Jesus Cristo, não fizeram milagre apenas dentro de quatro paredes, não. Até no caminho, nas ruas, nas casas das pessoas, faziam lá. Faziam. Lembra a mulher com fluxo de sangue? Foi curada onde? Na igreja? Não, na rua. O cego Bartimeu foi curado onde? Na igreja? Não, na rua. A sogra de Pedro foi curada onde? Aonde? Na casa dela. O apóstolo Pedro chegava a tempo dele apenas andar pelo caminho e as pessoas ficarem sentadas ao redor para se aproveitar apenas da sombra. Ele passar, as pessoas se levantavam logo curadas. O apóstolo Paulo, que ele até estava na cadeia, mas apenas com o seu pano, enviava aquele pano, chegava lá, curava as pessoas. E aí? Onde está este poder que somente acontece dentro das quatro paredes? Querido, estou aqui vos mostrando as quatro personalidades malignas. E a primeira é essa, os falsos profetas. É isso ali. Lembra do Eliseu? O Eliseu que as águas estavam amargas e colocou sal nas águas, as águas ficaram limpas. O cajado, o machado se desprendeu e o que fez? Através da vara fez flutuar. Aconteceu isso na igreja? Não. Querido, estamos aqui apresentando as quatro personalidades malignas e você agora passa a acompanhar exatamente essa história que está acontecendo por ali. Veja esses profetas falsos que estão por ali atraindo pessoas dentro de suas igrejas e para os seus nomes. Eu posso ser profeta para a senhora? Pode. Porque eu vi um caixão pequeno. Eu vi uma criança que veio a óbito. Eu vi uma criança que desceu à sepultura. Eu vi como se afundasse o nome de um garoto chamado Enzo. Eu te digo que Enzo está comigo. Eu estou entendendo, Jesus. Eu vou falar. Você dá o itre, né? Eu estou tendo uma visão. Há um homem que desgraçou. E esse homem estava atrás da grade. Só que tem que Deus falou, eu tirei ele da grade porque o anjo vai pegar ele. Mas o meu Deus está mandando te dizer, eu vou botar esse homem debaixo da terra fria, porque ninguém toca nos meus. Ninguém toca nos meus. Eu sou o profeta Carlos de Jesus e mais uma vez vim ser boca de Deus aqui na sua vida. O Senhor me traz agora, através do Espírito Santo, que tem pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo que estão sofrendo perseguições. Perseguições de maldições. Tem pessoas amaldiçoando a sua vida. Pessoas que detestam você e quer te ver morto, quer te ver morta de um jeito ou de outro. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo me revela. Tem pessoas aqui, aleluia, glórias a Deus. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Jesus Cristo está cuidando de você. Jesus Cristo está cuidando de você. E Ele não vai permitir que mal nenhum te atinja. Mal nenhum nos atingirá, sabe por quê? Porque Jesus Cristo é conosco. E Deus vai dizer bem assim para você, escute bem, a partir de hoje, comece a contar. Os nossos inimigos não prevalecerão de pé. Deus vai matar o seu inimigo. Deus já deu a ordem no céu. Eu não sou só o profeta que o Senhor usa na terra para poder falar o que o Senhor quer falar com o povo, né? Ou mandar alguma mensagem, um recado, ou corrigir alguém. Eu também sou a atalaia do Deus vivo. O povo
O governo deste mundo está trabalhando em oculto para apresentar o anticristo. O anticristo em breve irá se apresentar, que é o filho da perdição. E logo após eu irei arrebatar a minha igreja. Eu irei raptar a minha igreja da terra. Veja lá. Conseguiu ver? Conseguiu ver? O que é isso? Enganos decorrendo entre nós. Fazendo falsas promessas. Levando as pessoas a confiar em palavras vãs. Ou seria você que também está incluso entre aqueles que o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias as pessoas vão apostatar da fé e seguindo fábulas? Será que é você que prefere ainda continuar nas fábulas? Estamos nós a entrar numa nova série de estudos bíblicos aqui no canal do Projeto Salvando Vidas para a Eternidade. Não perca! Vai te iluminar mais. Aliás, chama mais pessoas que vão fazer parte. Vão fazer parte desses estudos para ainda conhecer mais a verdade e realmente ser liberto. Querido irmão, não é tempo esse de estar à espera de apenas especulações dos tais falsos profetas. Não. É tempo de se preparar. É tempo de se preparar. Quero fazer aqui uma breve leitura. Do qual o nosso Deus passa a nos mostrar e que cada um de nós precisa estar atento nisso. Veja só, exatamente exemplo dessas coisas que acabaste de assistir, de esses pastores que falam o que acham falar. Veja, Jeremias 23, versículo 20 até 22, diz assim: não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra o pensamento do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Está a dizer o quê? Esses pastores, esses falsos profetas, estão criando ira no Senhor. E porque estão criando ira, eles vão pagar por isso. E só irão entender no último dia, na hora que não haverá mais oportunidade. Por isso o convite é seu, já antes que chegue a tarde. Vamos continuar a ler. Diz aqui, versículo 21. Não mandei esses profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Mas se estivesse no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo e os faria voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Percebe? Eu não lhes mandei, eles correram. Sem querer ouvir a minha palavra, eles adiantaram. Por este motivo, diz aqui, pelo menos se ele estivesse na minha palavra, no meu conselho, qual é o conselho de Deus? Está aqui. Pelo menos se eles estivessem na palavra do Senhor e fizessem voltar o meu povo do caminho errado. Está a entender? De modo que eu iniciei essa mensagem? Que os tais falsos profetas só enganam as pessoas com as coisas vãs, levando as pessoas a seguirem as suas palavras de libertinagem, de uma vida libertinagem. Que você pode fazer tudo, nada vai te chegar de mal. Porque nenhum mal vai chegar para si. O que é isso? Deus está a dizer o quê? Pelo menos que eles pudessem fazer ouvir a minha voz e lhes fizesse recuar do seu mau caminho. O que quer dizer? Os profetas de Deus devem mostrar o caminho ao povo de Deus em preparação para fazer parte da eternidade, evitando o quê? O pecado, evitando os erros, evitando as heresias. E agora? Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão a testemunhar isso, conseguem ver coisas erradas diante dos seus líderes, diante dos seus pastores, dos tais ditos intitulados profetas, mas estão totalmente cegos, não conseguem questionar, não conseguem se afastar, ficam presas lá. E é lamentável te dizer que muitas igrejas têm lá bruxaria para reter as pessoas e não ter o poder de questionar, de perguntar. Ficam totalmente caladas, ignorantes. Há bruxarias, sim.
Só que eu não quero falar desses assuntos nesse momento. Mas eu quero te mostrar que o seu escape é conhecer a verdade que vai te ajudar. Queridos, muitas pessoas estão sendo distraídas na igreja. Muitas pessoas. Nós estamos a caminho de uma grande crise sobre a terra. A grande perseguição. E essas pessoas lá com os tais pastores não são mostrados o que está a acontecer e o que vai acontecer em preparação para que não caiam nessa situação. Infelizmente, vão ser surpreendidas e vão cair na armadilha do diabo. É tempo que nós devemos nos preparar, queridos irmãos. Fuja dessas coisas. Chame os outros, partilhe essa mensagem. Ajude que possam fugir dessas palavras desses falsos pastores, desses falsos profetas. E é tempo de cada um de nós começar a se preparar. Por isso, junte-se à comunidade do Projeto Salvando Vidas para a Eternidade e prepare a sua vida, prepare a sua família, prepare os que você conhece para que saiam dessas personalidades que estão preparando o mundo para o grande engano que daqui a pouco vai acontecer. Querido, quero deixar nesse momento este conselho que você possa ajudar a si, a sua família e aos outros a se afastar desses falsos pastores, desses falsos profetas. Que o Senhor lhe abençoe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e partilhe, deixe o seu comentário do que você achou neste vídeo e acompanhe os demais vídeos que existem neste canal e não perca a série que nós vamos começar a lançar daqui a pouco. O nascer, o brilho da verdade eterna, o brilho eterno da verdade que nós vamos passar a estudar aqui. Que o Senhor lhe abençoe. Até a próxima ocasião.